do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 167, editora FEB, intitulada o versículo Senhor, ensina-nos a orar. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Mensagem com o título Na oração. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam, desejam, aspiram somente à distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama. E o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, aliviando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Então a página é um convite para todos nós, né? Emmanuel consegue dilatar perfeitamente para todos nós o ensinamento mais profundo, que é realmente desenvolvermos a nossa capacidade, primeiro, de percebermos que todos nós somos espíritos e que estamos numa estação de educação chamada planeta Terra. Nessa estação de educação, nós temos que compreender que o corpo físico é o uniforme de trabalho e que todas as circunstâncias que nos cercam, todas sem exceção, estamos a atuar e trabalhar em nome de Deus, quer tenhamos consciência disso ou não. Então, em tudo que estamos agindo e reagindo, tudo sem exceção pertence a Deus. Não existe nada que a gente possa afirmar que nos pertence. Recentemente, bem recentemente, nos foi possibilitado o pensamento contínuo. E mesmo assim, se observarmos na publicação do livro Evolução em Dois Mundos, vamos descobrir que, na verdade, o pensamento contínuo, que nós tanto gostamos, e que para outros é um desafio muito grande conviver com ele, na verdade, foi um investimento na humanidade. Foi um investimento nesse período que nós estamos vivenciando. Ou seja, a marcha do processo evolutivo iria demorar muito mais para podermos usar essa capacidade do pensamento contínuo. Então, Cristo forneceu esse recurso, configurou um novo status para a sociedade. E, igualmente, deliberou outras possibilidades, como nós compreendemos. A própria mediunidade foi algo que foi constituído, que é muito mais avançado do que o nosso tempo,
nós herdamos dos exilados de Capela essas possibilidades. Então, mediunidade não nos pertence igualmente. Essas habilidades com o ambiente extracorpóreo, com outras semimatérias, nós herdamos de outros povos muito mais modernos, tecnologicamente, em termos de amor e sabedoria. Então, tudo que nos está sendo patrocinado para o nosso progresso. Então, o que mais deixa claro a nossa percepção sobre espiritualidade é que, no fundo, a maioria adquiriu, no fundo da consciência, uma percepção que, na verdade, a prece, a oração, no fundo, é aquele canal que você tem de comunicação com o Pai para pedir para Ele resolver seus problemas. Então, se você acredita em Deus, Ele está ali para te ajudar a resolver seus problemas. Algo que é totalmente equivocado e foi totalmente desconstruído esse princípio, como Jesus explicou o que é a prece, o que é a oração. Não foi assim, não tem nada parecido nesse aspecto que Jesus nos ensinou. Então, a oração em si, ela não tem o papel de estar prisioneira às limitações das dificuldades que nós experienciamos aqui na Terra. Então, todos os aspectos de dificuldades que nós enfrentamos, primeiro, de si para consigo. Nós temos problemas gravíssimos de nós para conosco mesmos, que nós não enxergamos. Temos problemas gravíssimos ainda de nós para com o próximo. E temos ainda ausências gravíssimas de adoções, de atitudes de nós para com Deus. Então, os três grandes núcleos de obrigações espirituais inerentes a todos nós, estamos ainda meio dispersos, não muito preocupados, ainda estamos muito prisioneiros aos cuidados puramente materiais. Então, tudo que está à nossa volta, se estudarmos as diversas filosofias materialistas do mundo, tudo não tem sentido, tudo não tem nenhum objetivo lógico e justo e bom. Algo totalmente fragmentário e totalmente sem sentido. Se buscarmos todos os filósofos da Terra, os filósofos materialistas, é claro, se buscarmos, é lógico, os filósofos mais voltados para a parte moral, vamos observar grandes filósofos que foram enviados, grandes pensadores que foram enviados para todos os lugares do globo terrestre para despertar a nossa consciência. Olha, nós somos criaturas. Nós não somos Deus. Não existe deuses. Só existe um Deus, um único Pai que criou tudo. E não existe esse aspecto que pode um dia patrocinar cada um de nós a sermos Deus. Isso não existe. Então, à medida em que vamos desenvolvendo a percepção mais espiritual, aumentando o nosso grau de espiritualidade, mesmo estando animando o corpo físico, isso impacta profundamente na prece. Porque aquele que já está desenvolvendo essa percepção de espiritualidade, ele sabe que ele não é esse próprio corpo físico. Ele sabe que esse corpo físico é patrocinado para que a gente possa desempenhar o nosso estudo e desenvolvimento, as nossas capacitações, do ponto de vista em termos ligados aos aspectos mais complexos do amor e da sabedoria. Então, até mesmo o termo sabedoria na Terra foi totalmente a palavra, né, o vocábulo amor e sabedoria foi totalmente deturpados pelos processos de ensino das escolas. Hoje em dia, nós não contratamos nas escolas, quando levamos nossas crianças para as escolas, nós não contratamos educação. Você contrata ensino, onde a pessoa vai ensinar um conjunto de informações que são inerentes a um conjunto de currículos que vai dar o grau de formação e habitação daquela pessoa naquela sociedade, naquele grupamento social. Mas cadê os ensinos que vão nos habilitar às esferas superiores? Onde estão os aspectos de desenvolvimento do amor e da sabedoria que vão nos facultar, possibilitar realmente estarmos mais conscientes das nossas obrigações
eternas, aquelas obrigações eternas. Então, a prece e a oração, ela é muito proporcional ao grau de materialidade que cada um exibe aqui na Terra. E também vai ser assim quando deixarmos o corpo físico. A oração continua sendo materialista, os desejos continuam sendo materialistas. À medida em que vamos nos percebendo realmente quem nós somos, à medida que vamos entrando em contato com a nossa própria consciência imortal, vamos compreendendo que no fundo, nós não somos matéria, nós não somos esse corpo físico. E acima de tudo, temos propósitos superiores. Então, à medida em que, e aí fazendo o contraste, né, Emmanuel comenta vários aspectos daqueles que estão nos círculos do cristianismo, né? Nos círculos do cristianismo. Ele não está falando de alguém que não está estudando o cristianismo. Ele está comentando sobre aqueles que estão nos círculos do cristianismo. Existem aqueles que são os seguidores inquietos, que estão sempre reclamando realização de propósitos inconstantes. Como assim propósitos inconstantes? A pessoa tem um propósito, daqui a 2 dias ela tem outro. Daqui mais 2 dias tem outro. E quer que Deus viva para agradá-lo. Já que ele acredita em Deus, ele tem que ser atendido. Então, esses são os chamados seguidores inquietos. Aqueles que são egoístas, né, que exigem a solução de caprichos inferiores. Qualquer probleminha, qualquer capricho inferior, ora até para que a outra pessoa que ela tem interesse em ter uma relação de convivência, que a outra pessoa sucumba aos seus predicados, a solicitar a convivência com aquela pessoa. Mas isso é um capricho inferior, né? Nós não podemos querer invadir a individualidade de outra alma para forçar ela a conviver com outros. Isso é um ato de egoísmo. Igualmente, os ignorantes do bem, quantos não se pegam fazendo orações para que negócios de grande vulto, que irão prejudicar milhões de pessoas, se concretize. Igualmente, no aspecto de menor escala, quantas vezes nós não vamos observar pessoas, antes de sair para cometer um crime, seja um assassinato, seja um assalto, a pessoa ora pedindo a Deus proteção para ele mesmo. Mas ele está pedindo proteção para executar o mal, né? Para praticar o mal ao próximo. Existe também aqueles que são os tristes, que estão ainda no contato com o cristianismo, mas pedem o quê? A solidão com a ociosidade. Então, para muitas pessoas, esse é o único aspecto de percepção de felicidade. Existe alguma coisa que impera dentro dessas pessoas. E que elas são pessoas tristes, mas que elas sempre pedem o quê? Para estar sozinhas, isoladas. Mas sozinhas, isoladas, fazendo o quê? Absolutamente nada. Igualmente, existe aqueles que estão em contato com os desesperados, que estão em contato com o cristianismo, mas igualmente são classificados como os desesperados, que por vezes suplicam a morte. Ah, eu não tenho o cônjuge que eu queria, então eu não quero viver. Ah, eu não tenho a mansão, não sei aonde, que tanto eu desejei quando era mais novo, então eu quero a morte. Ah, eu não tenho a Ferrari, eu não tenho a Lamborghini, eu não tenho um Bentley, e eu quero então a morte, já que não alcancei o meu sucesso material. Então, ainda existem pessoas com esse tipo de conduta, com esse tipo de pensamento, animando esse tipo de pensamento. A pessoa prefere deixar o corpo físico do que vivenciar uma vida mais humilde, deixar o corpo físico e vivenciar uma vida de extremo trabalho e sacrifício. Então, inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo. Com o quê? Com alusão, com referência, por exemplo, à boa marcha dos negócios, que lhes interessa a vida física. Então a pessoa fica, Senhor, eu iniciei uma nova loja, Senhor. O Senhor está vendo, né? Iniciei uma nova loja, estou tão apertado financeiramente, sabe como é que é? Meu fluxo de caixa está difícil. E a pessoa começa a utilizar a prece como um princípio de conversação para solicitar favores, para transformar o negócio num grande negócio de sucesso. Então, somente interessando o quê? A vida física. Somente a vida física. Vou marcar aqui. Somente a vida física. Então é extremamente complicado isso.
Porque o que estamos solicitando ligados à vida física que tem realmente impacto para todos nós como espíritos imortais e eternos que nós somos? Espíritos imortais, digamos assim, eterno somente Deus, mas espíritos imortais como realmente nós somos. Para a nossa marcha de progresso. O que estamos realmente pedindo na nossa prece? Que tem algo a ver para a construção em relação às necessidades do espírito. Em suma, buscam a fuga. Busca a fuga de quê? De tudo. De tudo, não quer passar dificuldade nenhuma. E ele comenta, anelam, ou seja, desejam, aspiram. O que essas pessoas desejam e aspiram? Somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Então, se convidar a pessoa, olha, você vai se tornar um milionário, você nunca mais precisa trabalhar, você pode ficar no ócio direto, a maioria prefere isso. A maioria vai preferir isso. Ainda no psiquismo humano, não compreendemos os valores da encarnação. Não compreendemos o quanto é complexo os planejamentos das reencarnações, com quem temos que conviver, com quais pessoas vamos esbarrar, aquele núcleo familiar que iremos desenvolver, pessoas que foram autorizadas a reencarnar em nossa convivência mais íntima. Não compreendemos e não valorizamos ainda adequadamente a encarnação como realmente ela nos patrocina em educação e diversos símbolos da grandeza e da bondade divina em toda a natureza. Ainda não estamos atentos a isso. Então, ele continua. Jesus suporta, porque ele percebe igualmente o nosso mundo íntimo através da prece e nos conhece profundamente. Então ele suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhe mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Então por que queixas descabidas? Porque a maioria das vezes, como nós compreendemos na terceira revelação, ninguém sofre por acaso. E o pior, se pegar um espírito de luz, um espírito puro, e colocar exatamente na nossa experiência de encarnação, aquele ser passa por todos aqueles martírios e problemas sem nada reclamar. Sem nada reclamar, sem nenhuma queixa. Então por que ele está chamando de queixas descabidas? Porque por vezes somos nós mesmos que solicitamos antes de reencarnar. Olha, eu quero reencarnar com fulana. Eu vou criar um sistema, um mecanismo para poder gerar perdão, para poder gerar uma conciliação. Pode deixar, vou me sacrificar por ela, vou fazer tudo. Aí durante a prece, como é que a pessoa ora? Senhor, o que foi que eu mereci? O que aconteceu? Eu sambei no manto sagrado, eu taquei pedra na cruz para merecer uma coisa dessa. A pessoa começa a criar todo um desembrulhar de queixas, de uns pacotes gigantescos. E com lágrimas inaceitáveis. Por quê? Porque a pessoa se considera a mais infeliz, a mais deplorada, a mais abandonada da humanidade. E está ali Jesus ouvindo em detalhes tudo o que a pessoa reclama. Porque no fundo, a maioria de nós fazemos preces, né, sem ter essa consciência. Olha, Jesus está te ouvindo como se ele estivesse do teu lado. Mas se ele se materializasse e aparecesse do seu lado, duvido que cada um de nós faríamos as preces como temos feito. Então, essa é a mudança grave que temos que ter de consciência, de alteração grave de consciência em relação ao que realmente é o cristianismo. Então ele continua. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Então, o que ele está falando, aceita alguém no discipulado definitivo? É que aquela pessoa realmente está dedicada. Olha, eu quero realmente me tornar discípulo, eu vou seguir tudo o que você quiser, Senhor. Tiver que destruir 300 corpos físicos, iguais a esse que eu tenho, pode destruir os 300, eu volto a reencarnar. Qualquer problema, não tem Covid, não tem nada. E outra coisa, se eu tiver que viver uma vida de sacrifício, penúria, para servir alguém, durante uma encarnação inteira ou durante 100 encarnações, eu estou aqui como seu soldado, seu servente. O que você mandar, eu faço. E aí, cara, aí realmente, quando a pessoa chega nesse nível,
alcança esse nível de plena conexão para com o Senhor, surge uma coisa diferentíssima que ele comenta. Ele comenta que cessa, acaba, né? Aquelas rogativas ruidosas. Não tem rogativas ruidosas. Só tem aquelas rogativas que estão relacionadas, Senhor, que eu possa atuar e fazer o que você espera que eu faça de bem e que você estima que eu faça de bem onde eu esteja. Que as suas percepções de amor e de bondade possam fluir através dos meus atos, dos meus pensamentos. Que eu possa estar em sintonia contigo. A pessoa só busca sintonia. A pessoa não pede absolutamente nada para atributo pessoal e individual. Não pede. Então, igualmente, acalmam-se o quê? Aqueles desejos tumultuários. A pessoa não fica desejando isso, desejando aquilo outro, a pessoa só deseja o seguinte: Senhor, só desejo cumprir a vontade de meu Pai, de nosso Pai. E tem dificuldade de percebê-la, tem dificuldade de compreendê-la. Então, peço a tua ajuda para que eu possa ter essa percepção. Começa a vir solicitações na própria prece da pessoa que se transforma, muito mais atreladas ao processo de evolução, ao processo da marcha de progresso, que Deus atua para com todos nós. Então, o que acontece quando a pessoa está nesse nível? Ela converte a oração em trabalho edificante. Não importa no que a pessoa esteja trabalhando. Ah, mas a pessoa está trabalhando limpando o chão. Ela trabalha sorrindo, feliz, dando exemplo, com máxima dedicação, amando todos os reinos. Amando o reino mineral. Observa cada piso, cada beleza, cada relevo, cada gramatura, cada porosidade, e reconhece a bondade divina em todos os aspectos do reino mineral, igualmente no reino vegetal e ainda mais no reino hominal. Observa o próximo como uma criação divina de altíssima importância e trata com a mesma reverência que sabe que o Pai gostaria que tratasse o próximo. Vive completamente ligada a Deus, continuamente. Esse é o diferencial. Então, o discípulo nada reclama. Nada reclama. Não tem reclamação. Vai reclamar do quê? Não tem reclamação. Ele busca o tempo todo atuar segundo a vontade do Pai. Qualquer circunstância que a pessoa está envolvida, ela pensa: peraí, por que eu estou convivendo com essas pessoas? Por que surgiu esse tumulto? Por que surgiu essa confusão? Por que surgiu esse problema? Deus aguarda de mim mais paciência. Deus aguarda de mim humildade. Então Deus está estimando de mim que eu possa usar sempre a palavra para fins justos, para fins bondosos. Então existe ali um princípio diferenciado, um princípio que está ligado ao progresso da alma. Não está mais prisioneiro. Poxa, eu estou aqui limpando o chão, que desgraça. Tem tantas pessoas com atividades muito superiores à minha. A pessoa nunca está preocupada com isso. A pessoa está preocupada em qualquer atribuição que receba na Terra, desempenhar como Deus aguarda que desempenhemos. Então existem muitos problemas de todos nós, para todos nós, compreendermos que tudo pertence a Deus. E que quando estamos... Ah, mas eu trabalho para o governo. Ah, eu trabalho para o banco. Ah, eu trabalho para aquele patrão ali. Não. Toda e qualquer função que estamos desempenhando para Deus. O quinhão, ou seja, a recompensa do nosso trabalho do ponto de vista material, é que ainda está nessas relações simples. Mas Deus está observando o nosso empenho e o nosso devotamento, a nossa abnegação em toda e qualquer atividade que estamos desempenhando. Porque Ele sabe, porque todos nós deveríamos estar conscientes disso. Todas as atividades da Terra, todas sem exceção, ligadas ao bem, ao progresso e ao trabalho, ou seja, ligada a tudo que a maioria está, fugindo de dificuldade, do trabalho, da luta digna. Então está ligado a uma luta digna, ao trabalho e uma série de dificuldades. Ele aguarda o melhor de cada um de nós. Ele aguarda que nos superemos em nossos projetos, em nossos desejos mais íntimos. Então o coração realmente unido ao Cristo, realmente unido a Jesus, é um servo
alegre e silencioso. É um servo alegre e silencioso. A pessoa se machuca, ela não reclama. Na verdade, ela observa o corte no dedo e fala: Senhor, que belo mecanismo existe aqui na Terra que transforma as células do corpo físico e as regenera. Que beleza, Senhor. Que coisa estimável e bela que foi planejada e projetada por alguém. Mas a gente não pensa assim continuamente. Esse é o grande problema. Então, disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Então, essa é a questão. Seguir o Cristo é um caminho realmente complexo. Qual é a complexidade? Em tudo que estamos fazendo, temos que colocar os ensinos do Evangelho, os ensinos da Boa Nova. Não existe, eu estou vivendo uma vida material e por vezes eu tenho alguns lampejos de religiosidade. Não existe isso. A religiosidade é para configurar a alma para um ajuste mais superior de pensamentos, de ideais, de sentimentos, de planos realmente de se transformar para atuar segundo a vontade do Pai e não a nossa mesmo. Então, quando Jesus nos ensina a prece mais singela, mais simples e ao mesmo tempo a mais completa, fica evidente que todos nós precisamos ter mais consciência, acima de tudo, mais gratidão com relação a tudo que nos cerca. Tudo nos faculta e nos possibilita recursos de progresso em relação ao amor e em relação à sabedoria. E vamos ter que retornar a diversas instâncias, a diversas estações de trabalho para nos desenvolver. É inevitável fugir da marcha do progresso, porque é uma lei. Como nós observamos no Livro dos Espíritos, existe chamada lei de progresso. Então, ninguém pode vir à Terra se não nascer através de uma família, de um homem, de uma mulher. Vai ter que nascer, vai ter que surgir daquele processo. Então, vai estar atrelado os laços de família. Não existe como vir para a Terra sem os laços de família. Por quê? Porque é um mecanismo de constrangimento. Olha, você dependeu de alguém para andar, dependeu de alguém para falar. Você vai ter que criar laços de sentimentos mais nobres, porque essas pessoas te trataram como um anjo enviado de Deus. E, igualmente, deves se reportar de contrapartida a sua atitude mental e os seus sentimentos mais nobres possíveis. Então, é um processo de constrangimento. Quando nós reencarnamos, estamos devendo uma vida. Estamos devendo a vida a alguém. Estamos devendo a vida a alguém. Emmanuel chega a enfatizar. Se você acabou de reencarnar, no mínimo você deve ter 2 filhos. Porque você estava antes devendo a vida ao seu pai e à sua mãe. Então, se você coloca mais 2 almas aqui na Terra, você está corroborando para o nascimento e o desenvolvimento desse processo. Ou seja, você está servindo a mais 2 almas. Porque 2 almas te serviram durante muitas, talvez mais de uma década, dependendo das circunstâncias, né? Então, temos que compreender que Deus possui os mecanismos de progresso, possui os mecanismos de constrangimento, possui os mecanismos de alavancar a nossa vontade. E acho muito bonita essa frase quando ele coloca: quando a oração converte-se em trabalho edificante em todos os momentos, que o mestre, respondendo às nossas orações, o que ele promove quando responde às nossas orações? Daquele discípulo que nada reclama, tudo confia. Já existe uma fé desenvolvida, ou seja, fé no sentido de fidelidade, fidelis, no sentido real da palavra confiança. Ele modifica-lhe a vontade. Jesus modifica-lhe a vontade todos os dias, aliviando o quê? Do pensamento, os objetivos inferiores. Então, às vezes, a vontade de pensar nos objetivos inferiores ainda está lá. Ainda está lá. Mas Jesus, em sua infinita bondade, nos estimula lá no aspecto da vontade, para que a gente possa se modificar todo dia.
deixando de lado os objetivos inferiores e focando nos objetivos que promovem o progresso nosso e de todos que estão à nossa volta, na matéria de amor e de sabedoria. Então, não vai ser fácil, não é simples, mas à medida que vamos construindo uma identidade cada vez menos materialista, cada vez uma identidade mais espiritualizada, compreendemos o cristianismo de uma forma diferenciada, compreendemos os ensinamentos do Cristo na sua verdadeira grandeza e compreendemos as obrigações e as expressões materiais que aqui a todos nos cercam, né? Bem, pessoal, nós já fizemos a prece inicial, antes de iniciar o vídeo, né? Antes de iniciar aqui a gravação, fizemos a prece inicial e agora vamos trocar agora do estudo. Vamos sair da página inicial. Eu sei que foi uma página inicial longa, mas ela é importante para todos nós. Então, como é que eu vou pedir na oração? O que eu vou pedir? Pede força. Pede desenvolvimento da própria boa vontade. Boa vontade. Compreendemos que quando nós estamos realmente ligados à essência do Cristo, ligados realmente que o nosso coração já se converteu em nada a reclamar, o que ele ajuda a nos transformar? Ele nos modifica o quê? A vontade. Para transformar uma vontade qualquer em boa vontade. Então temos que desenvolver a boa vontade e desenvolver a coragem. Por que temos que desenvolver a coragem? Porque nós vamos ter que desafiar os nossos corações para todo e sempre. Sempre vamos ter que desafiar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a sempre aspirar condições superiores, a assumir tarefas que por vezes achamos que não vamos suportar. E é aí que mora a coragem. Pô, mas eu vou ter que conviver com fulano, eu vou ter que conviver com Beltrana, eu vou ter que amparar, eu vou ter que conviver com esse chefe que é perverso, o cara é mau, ele é isso, ele é a expressão do máximo de abominável. Mas você olha para aquele ser e fala, ali está um coração desenvolvido por Deus, é uma criatura divina. E Deus aguarda que eu envie pensamentos salutares, que eu possa auxiliá-lo no que for necessário. E qualquer solicitação descabida, humilhante e perversa, eu vou executar com alegria, que Jesus aguarda que eu faça no meu dia a dia. Porque é isso que ele vai estimar de mim como servo. Uma condição de ator aqui na terra, alegre e silencioso. Nada reclama, tudo tolera. Tudo exibe uma explicação sensata que exprime condições de carinho e de amor para com todos. Então, precisamos atender, a compreender esse aspecto mais sofisticado. Então não devo pedir preces com relação aos recursos materiais que eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero, eu quero ir para o Azerbaijão, eu quero conhecer, a França, eu quero visitar a Torre Eiffel. Quer passear, tudo bem. De repente você recebe essas possibilidades do passeio. Mas depois que acabou o tempo do passeio, da diversão, retorna-se os requisitos de trabalho, retorna-se para o servo as necessidades de atuar, seja onde estiver, com o máximo de desempenho, de bondade, de carinho, de primor, de atenção. Então é muito difícil para todos nós, porque ainda não temos esses valores construídos, oscilamos, ficamos sempre oscilando o tempo todo. Se há uma necessidade, uma disputa entre 10 pessoas por uma vaga, sempre vamos querer ser o mais bem remunerados, os mais bem atendidos, e por vezes não sabemos que dentre aqueles 10 existe uma pessoa ali que tem 3 filhos, que está em prece profundamente pedindo a Jesus o socorro daquele trabalho salutar que irá transformar a condição emergencial daquela família, mas a gente por vezes não se preocupa com isso. Então precisamos transformar, precisamos viver realmente a condição de servos. O servo não se preocupa com o que é necessário, com o que vai acontecer, não está preocupado com o futuro da humanidade. Mas acho que está tudo torto, tudo desamparado, parece que está tudo abandonado. O servo do Cristo não pensa nisso. Em nenhum minuto. Ele sabe que tudo pertence a Deus e que todas as expressões de manifestações que existem aqui na Terra são estações de educação.
Daqui a 3.000 anos nada disso existe mais. Se buscarmos a grande e maravilhosa igreja de Corinto, ou grandes outras manifestações que surgiram na Terra e que foram profundamente apoiadas pelo próprio Cristo, materialmente não existem mais. Acabaram. A igreja de Corinto não existe mais, só existe pedra lá. E uma plantação de bananeira. Acabou. Mas por que acabou? Não, acabou ali fisicamente. Mas o grupamento, o que foi de recurso alavancado do ponto de vista de espiritualidade e o que foi alavancado de recursos de amor, de trabalhos no amor e na sabedoria de como dividir todos os recursos que estavam à disposição deles para com todos, não há comparação. Não há comparação. Atendeu às necessidades daquele grupo. E vai ficar gravado no íntimo daquele grupo para toda a eternidade. Então, às vezes, a gente não percebe esse aspecto, acreditando que estão muito prisioneiros à experiência material. Só que a experiência material mais grosseira do corpo físico é só um mecanismo de educação. Ela não é a função exatamente. Igualmente, quando nós estamos estudando tabuada, a criança precisa saber tabuada de cabeça, mas depois todo mundo usa calculadora. Então, não temos que compreender que a experiência da matéria é a essência do espírito, porque não é. Não é a essência do espírito. Depois o espírito, já transformado, liberto, não precisa mais daquelas experiências. Ou quando estão nas mesmas experiências como missionários, não sucumbem aos mesmos desejos, aos mesmos enganos do passado. Não sucumbe, porque já está transformado, já sublimou. Agora vamos então retornar para o nosso estudo do livro dos médiuns. Então, só retornando um pouquinho aqui em cima, para a gente não se perder, nós iniciamos um novo capítulo. Deixa eu voltar aqui, desculpe. Pronto. É a segunda parte, na verdade, do livro dos médiuns, que se inicia com uma nova numeração de capítulos. Só que os itens continuam corridos, né? Os itens é uma contagem contínua no livro dos médiuns. Então, iniciamos um novo capítulo, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, já compreendemos o pensamento de Kardec no 52, no item 53, e agora vamos iniciar o item 54. Até fizemos aqui a marquinha para a gente não se perder. Então, vamos lá. Quem tiver no celular, se tiver com o tamanho da letra pequena, é só me avisar, ok? Então vamos lá. Item 54. Então Kardec deixa claro por que nós não compreendemos a manifestação dos espíritos na matéria mais grosseira, nessa matéria mais... Você vai compartilhar com a gente a tela? Desculpa. Eu estou compartilhando outro aplicativo, acreditando que vocês estão vendo esse aplicativo. Calma aí. Eu nem prestei atenção, porque eu estou acompanhando no livro. Tá ok. Mas algumas pessoas não estão com o livro. E realmente, agora que eu reparei que eu estou falando aqui na tela, não é igual a tela daqui do Google Meet. Isso, por vezes eu me embaralho ainda com isso. Mas vamos lá. É só retornando aqui em cima, então. Segunda parte das manifestações espíritas. Aqui espíritas não no sentido de pertencer à doutrina espírita. Aqui manifestações espíritas no sentido de pertencer aos espíritos. Né? Primeiro capítulo, da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, Kardec já havia comentado que um dos outros grandes problemas que nos faz acreditar que os espíritos não podem interagir com a matéria é porque justamente não compreendemos a constituição, ou seja, a natureza do espírito. Então ele faz esses comentários anteriormente, faz os comentários dos aspectos mais sobre a identidade mental de cada um de nós, né? A identidade psicológica que nós atribuímos a nós mesmos, o quanto que isso é difícil se permitir pensar diferente da filosofia materialista, e depois adentra nesse aspecto em que ele agora vai deixar bem claro consequências que há, né? Quando você compreende
a real constituição do espírito em si, né? Estando já no corpo físico, que ele vai deixar claro. Então, item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos, e ele vai falar mais tarde em detalhes, levaram à consequência de que há, ou seja, que existe no homem, 3 componentes. Então, o que chamamos de ser humano, né? Homem aqui no sentido de ser humano, homem, mulher, criança, não importa, estando animando um corpo físico na Terra. Quais são a constituição, qual é a verdadeira natureza do que concebe este ser? Então ele comenta, primeiro aspecto, primeiro lugar, a alma, ou espírito. A alma aqui no seguinte sentido, e Kardec já havia comentado isso nos capítulos anteriores. A alma está sendo atribuída o nome alma, o termo alma, o espírito quando está animando um corpo físico. Ou seja, quando está realmente com o vestuário ali do uniforme de trabalho. Então, a alma ou espírito, princípio inteligente, em que tem sua sede o senso moral. Então, Kardec bate muito forte nisso. Todo aspecto moral e o aspecto da inteligência propriamente dita, ela está registrada e atribuída ao espírito, ou alma, estando no corpo físico ou não. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, matéria, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Ou seja, desígnios que foram providenciados, né? Foram criados para que pudéssemos exercer, atuar, animando um personagem, né? Com nome, CPF e tudo mais, e ao mesmo tempo ligados a certos grupamentos. Então, foi providenciado. Ou seja, não nos é necessariamente ligados ao nosso puro e simples direito. Ah, isso é meu por direito. Não, foi providenciado. Não foi você que construiu, por vezes, nada disso. Então, por vezes, nos é facultado, possibilitado certas circunstâncias de convivência dos quais não compreendemos esse bônus, esse grande recurso que nos são ofertados. Então, o terceiro, deixa eu ter feito a marca aqui. O terceiro, o perispírito. E é aqui nós conversamos mais sobre isso aqui anteriormente, mas não foi gravado. O perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, esse envoltório, lembrando novamente, perispírito foi uma palavra criada por Kardec. Só existia na ciência da época, como não existe ainda na ciência do presente momento, a palavra perisperma. Perisperma, observando a laranja, é aquela casquinha branca da laranja. Então, por uma comparação, por um aspecto de métrica de comparação, Kardec pega e transforma o princípio científico para poder descrever um princípio semimaterial. Então, ele pega o princípio de perisperma e cria o termo perispírito, associando ao espírito, que algo envolve o espírito, algo material, uma matéria mais rarefeita, né, mais fluida, como ele classificou como semimatéria. E muitas pessoas, né, que iniciam a doutrina espírita, principalmente em mocidade, ou mais jovens, falam assim, mas o que é esse negócio de semimatéria? Como é que eu vou saber se isso existe? Bem, todo mundo já manipulou um ímã de geladeira, um ímã de terras raras, né? Aquele ímã mais forte. Todo mundo já manipulou isso. E se você manipular com os grãozinhos, com pó de limalha e colocar embaixo de um papel, você vai ver a direção dos campos, né? Algo fluindo do norte indo para o sul. O que está fluindo do norte para o sul, nos adverte Emmanuel, é uma semimatéria. Não é uma matéria. Até hoje a ciência não sabe o que está fluindo ali. A gente só conhece as consequências, né? Se a gente colocar um ímã próximo de um condutor elétrico, ou seja, se a gente botar um campo magnético, onde existe um filamento elétrico no meio desse campo magnético, e aplicarmos uma aceleração nesse filamento, nós promovemos a criação de corrente elétrica. Surge o desenvolvimento de corrente elétrica. Esse é o princípio do gerador. E igualmente, se a gente colocar, de novo, imerso num campo magnético,
um filamento elétrico, passando uma corrente elétrica, seguindo a regra da mão direita, vetorialmente, vamos compreender que o filamento elétrico ele sofre uma força. Então, esse é o princípio do motor elétrico. Então, todas as vezes que estamos ligando um micro-ondas, estamos ligando um liquidificador, estamos ligando qualquer motor elétrico na face da Terra, qualquer aplicação elétrica que envolva movimentos, torque, recursos mais avançados de cinética e cinemática, vamos compreender que nós estamos manipulando semimatérias para promover a ação desses recursos. Mas a gente está tão materializado ainda que a gente está muito mais preocupado com as consequências dessa manipulação, em termos de obter certas vantagens, do que compreender a natureza mais íntima daquele fenômeno. Então, sim, a semimatéria não é algo assim tão novo e tão diferenciado. No passado, século XVII, século XVIII, se estudava mais sobre isso em mais detalhes. Mas é importante grifarmos isso. Temos 3 constituições quando estamos no corpo físico. Nossa essência, que somos nós mesmos, que pensamos, que falamos, que é o espírito. O corpo físico, aliás, o espírito, o perispírito, pensando em ordem de materialidade, e o corpo. Ah, mas então o que é o espírito, já que não é matéria? Já que ele não é matéria. Não, ele não é matéria. Ah, então ele é o quê? Bem, aí vamos compreender que mesmo os espíritos mais superiores, que mais desenvolveram as suas habilidades, aptidões, ainda não conseguiram observar a natureza íntima do que é o espírito. Cientificamente falando, nesse raciocínio esquisito que dominou o planeta Terra, que para observar alguma coisa você tem que observar a menor parte para compreender o todo. Então, não existe ainda uma definição e não foi dada nenhuma definição, por enquanto, para esse aspecto. O que fica claro é, a alma ou espírito não é matéria. O corpo físico é essa matéria mais grosseira. E o perispírito é uma matéria, mas não tão grosseira. Então, quando... eu vi um espírito. Entrei em transe mediúnico, eu vi um espírito. Não, você não viu um espírito. Você viu o perispírito de um espírito, que pode assumir a forma que ele quiser plasmar nesse perispírito. Ainda mais se ele souber manipular os fluidos propriamente ditos, como ele deseja manipular. Então, vamos ver se eu consigo... Tem 8 minutos. Vamos avançar mais um parágrafo, depois eu abro mais uma sala. Vamos lá. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro, esse revestimento, que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que é assim, o outro, né? Ou seja, esse outro envoltório. Quando ele fala aqui é o outro, é um outro envoltório, ele está falando do perispírito. O outro envoltório, que é o perispírito, se desliga deste e acompanha a alma. Acompanha a alma. Que assim fica sempre com um envoltório. Ou seja, a alma ou o espírito está sem a alma ainda no corpo físico, né? O espírito fora do corpo físico, sempre perpetua algum tipo de envoltório. Não existe estar sem um envoltório nessa unidade, nessa estação de trabalho chamada planeta Terra. Vai ter sempre esse mesmo tipo de envoltório. Outras estações de trabalho, outras estações de desenvolvimento são outros tipos de envoltórios naturais daquele planeta. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Então, vale a pena de compreender isso. Kardec utiliza os termos da época, utiliza os aspectos possíveis, ele fala em fluídico, em etéreo, vaporoso, invisível, características que buscam essa comparação com as propriedades, as percepções da ciência natural, né? Naturalmente implicadas na matéria, mais grosseira. Então, para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria. Kardec enfatiza isso, não deixa de ser matéria. E que ainda não foi possível analisar em detalhes o que é essa matéria. Não foi
ainda fácil analisar esse aspecto. Quem tiver muito interesse e quiser entender um pouco mais desses experimentos que já foram feitos, que já foram desenvolvidos, eu acho que todos devem conhecer um dos maiores cientistas chamado William Crookes, que desenvolveu o tubo de Crookes, que foi possível com o tubo de Crookes alterar as potências e as tensões elétricas entre cátodo e anodo e desenvolver como que esses elétrons guiados chocando contra uma placa de um certo material, arrancando elétrons de uma alguém está tentando participar. Sim. Tá. Arrancando elétrons de um certo alvo, quando você altera a camada eletrônica de um átomo e um elétron sai de uma camada exterior e vai para a camada mais interior, ou seja, tem um volume certo de energia para você bombardear com um canhão de elétrons, você desenvolve o que a gente usa todo dia chamado raio-x. Então, esse William Crookes, um grande compreendedor, um grande cientista renomado, ele investigou profundamente esses aspectos da ciência, né? Monitorando aspectos até mesmo da espiritualidade com um livro chamado Fatos Espíritas. Então, para a gente continuar, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova reunião, ok? Para a gente continuar aqui nesse parágrafo de onde nós paramos, ok? Aí eu volto a falar um pouquinho de William Crookes. É uma obra muito bonita. Bom, vou fechar aqui rapidinho e a gente já retorna. Pronto. Para ter a musiquinha aqui, vamos lá. Então, como a gente estava falando, né, sobre não foi possível senhorear dela e submetê-la à análise, temos que lembrar de um fato magnífico e magnânimo, né, que ocorreu anos depois, séculos depois, né, um século e pouco depois, que surgiu William Crookes, né? William Crookes, ele editou um livro chamado Fatos Espíritas, onde uma médium que doava ectoplasma materializou uma mocinha de em torno de 16 anos, uma jovem, que sempre aparecia e voltava para fazer esses trabalhos, esses estudos com ele. Ela fora do corpo físico se materializava. E foi algo extraordinário, né? Porque ficou ao contato com ele durante 3 anos. 3 anos se materializando na frente dele. Então é lógico, né? Ele como cientista, né? William Crookes, eu vou botar essa pessoa numa balança, botou na balança, mediu porosidade, condutividade térmica, condutividade elétrica, fez uma série de experimentos possíveis e imagináveis, utilizou um condutivímetro, utilizou, enfim, densímetro, né, para analisar a densidade daquela matéria, e ele relatou tudo isso em detalhes como quem relata um estudo de qualquer outro estado da matéria, e ele é um grande conhecedor da matéria, né, em si, ficou maravilhado com o tipo de verdade que ele esteve em contato. E é engraçado, porque diversas pessoas nem consideram isso como uma evidência, né, desse intercâmbio, né? Mas foi o próprio William Crookes, né? Então não é um cientista qualquer. Então, um pouquinho do que pôde se submeter à análise, o William Crookes submeteu.
Só esse aspecto que eu queria adicionar nesse comentário de Kardec. Então, continuando. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. Então, quando estamos no corpo físico, estamos coabitando um corpo físico, e quem liga, essencialmente, nosso corpo físico ao espírito é o perispírito, que é o que ele vai falar agora. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, ele tem profunda conectividade, ponto a ponto, e é claro, através de pontos essenciais, né? O Espiritismo já declara e deixa claro isso, são 7 pontos fundamentais. Em algum momento a gente vai parar para conversar sobre isso, mas existe uma ligação direta entre uma ligação intermediária, ou seja, nós estamos ligados ao corpo físico através desse fluido, dessa coisa mais etérea, porque nós não somos um corpo físico, nós não somos matéria. Então, se alguém quiser fazer um experimento com o seu próprio corpo físico, pode fazer. Se você pegar uma pontinha de uma agulha e furar o dedo rapidamente, é estranho, porque leva alguns milissegundos para você sentir a dor. Não estou falando para ninguém ficar se furando, não. Estou só comentando que o tempo que aquela sensação viaja no corpo físico até o cérebro, até as percepções somáticas do sistema nervoso, tem um tempo, e a nossa visão percebe que a velocidade da luz é muito superior a essa velocidade que se propaga esse feixe elétrico no nosso corpo físico. E isso deixa claro, né? Se nós fôssemos aquele dedo, você perceberia instantaneamente, naquele exato momento. E não é naquele exato momento. Existe uma diferença aí de milissegundos, ou até mais, décimos de milissegundos. Mas vamos lá. Continuando. Entendi. Entendeu? Então, Sim. Pode, Andréia. Pode falar, André. Alguma coisa? Pode falar, André. Pode falar. Mas eu não queria ligar fácil. Claro. Eu ia só fazer uma... Então, vamos lá. Então, deu para a gente compreender aqui, para todos nós, né, que o perispírito é esse intermediário. Ele faz uma comparação aqui muito bonita agora para explicar o perispírito. Para nos servirmos de uma comparação material, agora fazendo uma comparação material para explicar o perispírito, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então ele está admitindo aqui, Kardec, está destacando algo que ainda vamos estudar agora aqui em profundidade no livro dos médiuns, que tem a ver com todos os fluidos, né? Fluido cósmico universal, o que é fluido vital, o que são fluidos magnéticos, né? Vamos compreender mais tudo isso em detalhes. Mas ele deixa claro que existe um fluido que perpassa, né? Como fosse um fio condutor elétrico, correlacionando o espírito até o corpo físico. Né, até o corpo físico. Muitos acreditam que a inteligência, que o pensamento, ele está construído nesse sensor chamado cérebro, nesse sensor chamado massa cinzenta. A massa cinzenta do corpo físico, ele é apenas um dos pontos de conexão entre o espírito e o corpo físico. Mas o seu intermediário, existe esse fluido que percorre e que cria, né, toda a relação entre o espírito e o corpo físico. E ele deixa claro que mesmo hoje ainda não se leva muito em conta. Claro que agora mudou um pouco, né? Nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então vamos observar diversos cardiologistas hoje em dia comentando e deixando claro que aquelas pessoas que têm mais habilidade em perdoar,
né, que desenvolve a vontade, se encoraja a perdoar, ela reduz aspectos patológicos no coração. Ué, como? O que tem a ver o sentimento de perdão? O que tem a ver o pensamento? O que tem a ver as manifestações do espírito para com o coração físico? Tudo a ver. Porque existe um fluido que se manifesta desde a vontade do espírito e que interage em nosso derredor. Não só para aqueles que estão próximos de nós, mas aquele corpo físico que está mais próximo de todos, que é o nosso próprio corpo físico. Então ele vai deixando bem claro diversos fenômenos fisiológicos do nosso corpo e até mesmo os patológicos ainda não são compreendidos na essência dessas manifestações. E deixa bem claro, né, nesse aspecto, a essência da patologia e de certas fisiologia aqui no sentido do funcionamento, né? Fenômenos fisiológicos de fisiologia, né, de como está funcionando o fígado, como está funcionando o estômago, né? Às vezes a pessoa está magoada, ficou zangada e de repente do nada, e eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal, estou me sentindo mal do fígado. É porque o nosso pensamento como espírito, manipulando o fluido nervoso que não é, que nos fornece a essência da vida e que nos fornece a essência da atividade mental do espírito, da impressão da atividade mental do espírito, ela promove descargas energéticas, é óbvio, no corpo físico também. Não só em quem está ao nosso derredor, né? Então ele continua. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, que é o corpo físico, a medicina, na apreciação dos fatos, né? Ou seja, está observando o que acontece de fato, se priva de uma causa incessante de ação. Então, se privar, né? Não está utilizando, não está observando uma causa que é incessante. Qual é? O espírito que está ali dentro, que está animando aquele corpo físico. Ele está incessantemente agindo no corpo físico, com um pensamento às vezes tortuoso, com um pensamento de dor, de sofrimento, com um pensamento de cólera, de zanga, de tudo quanto é tipo de desequilíbrio, né, que a mente pode desempenhar. Ele é uma causa incessante de ação. Você não tem como cessar o pensamento contínuo. Esse é um dos graves problemas do pensamento contínuo. Diversas pessoas ficam assim, nossa, como é belo o espírito ter o pensamento contínuo. Não, os animais não têm um pensamento contínuo, mas o ser humano tem o pensamento contínuo, não cessa, em momento nenhum. Só que é muito bom quando só está pensando bem, né? Mas se a pessoa está num problema de se enfileirar e só pensar no mal, essa continuidade não é tão boa, né? Então, a medicina da Terra, ela se priva, ela se abstém, ela não utiliza análises mais profundas para compreender qual é a fonte contínua de maltratos que aquele corpo físico está sofrendo. É isso que ele está querendo dizer. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. A gente não está aqui para analisar, julgar a medicina, nada disso. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, por que ele está querendo dizer isso? Porque, às vezes, a manifestação do câncer ela é um reflexo do estado do perispírito. Às vezes, a manifestação de uma doença mais grave é um reflexo de algo que está no perispírito. E Kardec vai depois trabalhar isso profundamente no Livro dos Espíritos, né? Continuando. Quer dizer, Kardec já trabalhou profundamente esses aspectos no Livro dos Espíritos, né, que foi a primeira obra publicada. Por isso que ele comenta inúmeros problemas até hoje insolúveis, não são observados. Por quê? Porque eles procedem do perispírito. Não é, originalmente, do corpo físico. Então ele continua. O perispírito não constitui dessa maneira uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos. Resulta de observações, como temos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos, no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste,
a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então, qual espírito que não tem perispírito nenhum? Espírito de luz. Aquele que já alcançou a estação máxima de desenvolvimento, que não há necessidade mais de um perispírito circundando ele. Não precisa mais. Ele adquire perispírito se ele vai visitar uma estação de trabalho. Jesus não possui perispírito. Quando ele está aqui na Terra, está nas circunstâncias, nas circunvizinhanças da Terra, para interagir com os outros, ele precisa de um perispírito para interagir com os outros. Igualmente, Alcione e diversas outras obras, como vamos observar de romances espíritas, vamos observar por vezes espíritos retornando à esfera terrestre, vinha uma luz radiante e aos poucos foi se dando forma e apareceu uma forma humana. Antes não tinha forma humana. Né? Aquele espírito está num nível tão desenvolvido que ele não tinha aquela forma humana. Né? E às vezes, para fazer viagens entre constelações, não se é possível fazer com essa estrutura material chamada perispírito. Você não pode, com o seu perispírito daqui, viajar até Plutão e achar que não vai acontecer nada com o seu perispírito. Vai acontecer, né? Radiações solares vão detonar não apenas o seu corpo físico, como igualmente seu perispírito. Mas, retornando aqui ao nosso problema. A alma nunca está desligada. Então, mas eu vi um espírito desencarnado que ele não tinha forma humana. Bem, aí a plasticidade, o grau de maleabilidade que o perispírito pode exibir. Tanto é que tem espíritos que até... Não estou falando de espíritos perversos, não. Estou falando de espíritos como Emmanuel. Emmanuel escolheu ter a aparência física de Públio Lentulus. Porque ele gosta, não só gosta, né, como qualquer um estaria honrado de poder ter estado na presença do Cristo durante alguns segundos. E aquela experiência daquela encarnação, para ele, foi um divisor de águas. Então ele quer, né, pela vontade dele, de aparentar fisicamente quando ele estava naquele período, né, animando a identidade Públio Lentulus. Acho que dá para fechar mais esse item aqui, 55, ele é bem pequenininho, que aí completa bastante a ideia. Vamos lá. Há um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito, propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Então Kardec deixa claro, o espírito, ou seja, quem nós somos realmente, é esse princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada, ou seja, não tem uma forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza, se torna mais etérea, ou seja, menos embrutecida, né? Menos grosseira, mais eterizada, à medida que ele se depura, evolui, né? E eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. Então, o que ele está querendo dizer? De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito. Não tem como, para o momento que nós estamos, para a estação de trabalho do planeta Terra, nós gostamos de ver braço, perna, dedo, orelha, nariz. Então, quando estamos vendo um espírito desencarnado, você vê a forma. E eu vi a forma de um ser aparentemente humano, mas só que diferente. Então a pessoa está vendo um espírito. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito. Isso que é a parte importantíssima, compreensão de todos nós. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem, ou seja, do ser humano. Porém, o perispírito, só por só, não é espírito, não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o ser humano, o homem.
do ser humano. Porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente, o instrumento de sua ação. Então, não apenas devemos à bondade divina a possibilidade de animar um corpo físico, estamos gastando também bastante energia, consumindo todos os recursos do Pai, né, queimando todos os patrimônios de Deus, também quando estamos animando o perispírito, quando estamos interagindo com o perispírito. É claro que tudo isso gasta energia. Se é matéria, gasta energia. Se está gastando energia, tem alguém controlando e equilibrando e fomentando e fornecendo esses recursos. Né? Porque nós não temos condições de criar esses recursos. Né? Então, ficou bem claro para todos nós, aqui até esse item, né? Esse item aqui já é um pouquinho mais longo, vou deixar para a próxima, para a gente estudar aos poucos. Ficou bem claro para todos nós que o perispírito, esse envoltório, cuja natureza, ou seja, essa constituição física desse perispírito, ele vai se tornando mais etérea, mais volátil, menos densa, menos matéria grosseira, à medida que se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, à medida que a gente está evoluindo espiritualmente, o próprio perispírito não é mais o mesmo, porque o perispírito está intimamente ligado com a ação mental do espírito e com a consciência do espírito. À medida que a consciência evolui em amor e sabedoria, à medida que esse princípio espiritual, que é o que reside todos os aspectos intelectuais e morais do espírito, esse princípio evolui, ele não precisa de uma matéria mais densa para se exteriorizar. E se for necessário essa matéria mais densa, é como uma estação de serviço. Ele está indo lá para servir para algum propósito maior. Mas o seu próprio perispírito, ele é, por natureza, mais etérea. Ou seja, mais sutil, menos densa, menos grosseira. É difícil para a gente explicar, porque quando a gente for comparar com os estados físicos da matéria, buscamos compreender o gelo, né, que você segura ali, o sólido, o gelo sólido, né, ou seja, a água no estado sólido, a água no estado líquido, né, mais maleável, e o vapor d'água, mais maleável do que maleável. É uma comparação infeliz porque é uma matéria muito grosseira, mas é a mais próxima que a gente pode comparar. Então, o espírito mais depurado, ele está no nível vapor d'água, né? Ele não é mais aquela coisa grosseria da matéria. Então, grande parte dos irmãos que vão se comunicar, por vezes, eles precisam sentir, né? Desencarnaram. Eles só estão sentindo água. Então, por vezes, eles não têm mais habilidade em percepções relacionadas ao próprio corpo físico. Ele não consegue se emocionar, ele não consegue chorar, ele não consegue ter uma série de restrições. Então, às vezes, o canal mediúnico faz com que ele perceba o tato. Até os 5 sentidos, gente, nós perdemos quando desencarnamos. Ninguém vai ficar achando que vai ficar do outro lado sentindo o cheiro, né, de fubá. Ih, opa, tô sentindo o cheirinho de um feijão, vai ter uma moça aí. Não vai ter isso, né? Quem precisa disso para mostrar, para adornar, né, o dia, para tornar o dia mais feliz, olha, largue essa proposta, porque não vai dar certo. Quando a gente deixa o corpo físico, não tem um cheirinho de feijão fazendo que a gente fique, né, maravilhado, encantado. Nossa, que maravilha. Vê um feijãozinho pra gente comer. A pessoa chega até a salivar. Se for cheirinho de carne, então, melhor ainda. Nossa, vem um churrasquinho aí, uhul! Né? Uma maminha, um cata, um filezinho e tal. Aí a pessoa fica doida ali, sentindo o cheiro do aroma da carne e tal. E aí chega a dar até fome com a pessoa. Essa percepção de olfato e essa percepção que às vezes interage até com o paladar, né? O paladar está ligado ao olfato, né? São sentidos coadjuvantes, né? Coadjuvante no sentido de que um contracena junto com o outro, né? O cheiro é o coadjuvante para o sabor. Então, nós não temos isso fora do corpo físico. E por vezes o espírito não percebe mais fora do corpo físico, ele perdeu a lógica de tato, ele perdeu a lógica de até conseguir ordenar os próprios pensamentos. Então, por vezes o mecanismo mediúnico,
de estar em contato com o médium, mente a mente, ligação mente a mente, ele percebe pelo vínculo, pelas percepções perispirituais, o como aquele espírito que está animando o corpo físico, ou seja, aquela alma que está ali atuando como médium, percebe a matéria, percebe os sentidos, e o espírito desencarnado recobra essas possibilidades e recobra um grau de consciência maior e às vezes até mais elevado, né? Porque ele está sentindo falta de sentir o gelo, o bloco de gelo. Está só sentindo o perispírito, só o aspecto mais sutil dessa matéria. E estamos caminhando todos, né, para vivenciarmos a vida ainda mais depurada, né, uma semimatéria ainda mais depurada, que é a evolução, a gradação natural, que o perispírito vai se executar à medida que essa inteligência, essa moral se eleva. Né? O espírito se evoluindo, se depurando, se desenvolvendo, é lógico, na hierarquia espiritual, esse perispírito se torna mais etéreo. Né? Alguém que tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Eu lembrei daquele filme Ghost, que o cara, ele queria fumar, mas ele não conseguia, ele sentia falta, o espírito, né? Mas tem o processo de quando o irmão usa o outro, quando está usando alguma bebida ou usando alguma coisa. Não, com certeza, né? Vamos observar que todos esses vícios não se desligam só porque a pessoa deixou o corpo físico, né? Então, se o cara é viciado em droga, viciado em bebida alcoólica, qualquer tipo de vício, sexo, o que for, não importa. Qualquer vício totalmente ligado ao aspecto mais materialista. Aonde o espírito desencarnado vai interagir com aquele médium, né? Já que todos nós somos médiums, vai interagir com o perispírito. Porque aquela alma, como é que ela percebe o entorpecente? Ela percebe o entorpecente, uma química que afeta o corpo físico, certo? A química afetando o corpo físico, essa mesma química alterando a circulação sanguínea, alterando a percepção do sistema nervoso central, todas essas alterações chegam até o perispírito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a pessoa bebia e afetou muito o fígado, ela também está destruindo, por consequência, e alterando aspectos físicos do perispírito. Então, quando alguém está aqui na Terra, bebendo, cheirando, fazendo um monte de loucura do mundo, como é que o espírito, ou seja, aquela alma encarnada, detecta aqueles entorpecentes, né, através desse mecanismo de fuga, né, das realidades, né, das dores convencionais e cotidianos do pensamento contínuo. Ela quer frear o pensamento contínuo. Então ela quer, de certa forma, promover uma reação química no corpo físico que propague para o perispírito e que chegue até o espírito. Ela quer aquele processo de torpor que desliga a percepção psicológica mais profunda daquela alma. Mas adivinha, a nível de perispírito, outros espíritos podem coabitar aquela mesma sensação, né? É supernatural, acontece. Que é o chamado vampirismo. A gente vai estudar sobre isso também. O vampirismo é um processo até natural. Até de certa natural. Por quê? Por que natural? Porque todos aqueles estão com a mesma intenção. Estão com os mesmos objetivos. E os iguais se atraem. E se atraem através de um mecanismo. Imagina o seguinte: Deus, em sua infinita bondade, criou um mecanismo que pudéssemos interagir uns para com os outros para promover o bem. Com pensamento positivo, né? Através do nosso magnetismo pessoal, tudo muito lindo. Só que nesse mesmo mecanismo é como se fosse uma estrada de duas vias, de duas mãos. E o que você está carregando na estrada, nesse caminhão da vida, você escolhe. Esse caminhão instantâneo do pensamento, o caminhão é seu. Se você quer carregar coisas que são prejudiciais a você mesmo, não tem problema nenhum, pode carregar. Então Deus não se envolve nesse nível de detalhes. Você quer manifestar pensamentos negativos, você quer
promover algum tipo de destruição do seu próprio corpo físico, você vai perceber que você está maltratando o corpo físico, né? Pela própria ciência da Terra, pelos próprios indicadores, né? Você vê caixinhas de cigarro, as pessoas colocam imagens, hoje em dia, tenebrosas. Mas essas imagens não freiam a pessoa que é viciado realmente em fumar. Ele tampa aquilo ali, pega o cigarro e fuma, né? Ele está com um problema, eu diria, psicofisiológico, né? Porque o psiquismo dele depende daquela interação. Esse é o problema. Por vezes o espírito depende daquela sensação. Então ele vai tentar absorver essa sensação através de outros mecanismos que ele percebe que funciona, né? Então, às vezes, um espírito desencarnado que tem perispírito se liga através de comunicabilidades naturais que são normais ocorrer aqueles que manifestam a mesma intenção. O cara às vezes ia fumar 2, 3 cigarros, mas animado por 10, 15 espíritos desencarnados, ele fuma 3 maços. Ao invés de beber uma garrafa, ele bebe 3. Né? Beber um copo, ele bebe 10 copos. Então é assim, a vontade vai somada, né? Da mesma forma que essa mesma vontade de fazer o bem, essa mesma vontade que dá um monte de coragem, boa vontade para a gente superar a nós mesmos, é o mesmo mecanismo que os espíritos desencarnados alteram a nossa vontade, alteram a nossa percepção de desenvoltura, né? De coragem, de boa vontade. Então, ou seja, o mecanismo que nós estamos estudando é o mesmo. O que vai ser feito dele, aí é a opção de cada um, né? Inclusive com as consequências que são geradas, né? Então nós vamos estudar também isso em detalhes, né? Quando a gente for entrar na parte de fluidos, entender as derivações do fluido cósmico universal, o que é fluido vital, o que é fluido mais animal, né? O que tem a ver com o magnetismo, né? O magnetismo animal, que foi tão estudado. Por isso que Kardec comenta sobre que o perispírito não é algo fantasioso, não é uma hipótese, ela já foi estudada, não é um conceito, uma hipótese de uma teoria, né? Como a ciência proclama muitas vezes, né? A ciência proclama o Big Bang, é uma teoria. Não necessariamente foi assim. Diversos cientistas hoje comentam, o Big Bang pode ter sido uma forma que o universo se expande. Como que o universo se expande? Isso não quer dizer que ele foi criado naquele momento. Pode ser que ele foi, percebemos uma forma da expansão do universo. Então, existem muitos aspectos que nós não temos condições de compreender. E o que nós temos condições de compreender, e que Kardec vem detalhando aqui para todos nós, ele deixa claro, o perispírito não é uma teoria, não é uma hipótese, é uma evidência, já foi estudada. Então nós vamos citar aqui nomes de grandes pesquisadores, grandes doutos reconhecidos no campo da ciência, que se dedicaram para estudar essas manifestações, né? Essas manifestações do perispírito. E, igualmente, o chamado magnetismo, essa palavra, né, que foi atribuída, o chamado magnetismo animal, nós vamos compreender, né, que esse potencial, essa força que o pensamento que todos nós temos de promover e executar tudo que está à nossa volta, através da vontade, que o espírito consegue manipular esses fluidos que estão à nossa volta, é a mesma forma que, como todos os espíritos desencarnados manipulam todos os aspectos e todas as atribuições de manifestações espíritas. Nós vamos estudar mais lá embaixo que, por exemplo, Kardec no início acreditava o quê? Quando vinha aquelas pancadas, fiz uma pancada, fiz duas pancadas. Essas pancadas, como é que o espírito desencarnado que não tem braço para interagir com essa matéria mais grosseira, consegue gerar um som mecânico? Porque o som é uma onda mecânica que se propaga na atmosfera. Como é que ele gera esse som? Já que ele não tem braço, ele não dá pancada. Kardec chega a nós vamos observar essas perguntas aqui embaixo. Estão relatadas nesses próximos capítulos. Kardec vai entrar nesses detalhes, perguntando esses espíritos, chamados espíritos de verdade, que veio esclarecer esses aspectos. Como que ele faz isso? Né? E aí ele vai falar das manipulações desses fluidos, através da vontade, e que ele captura o som que às vezes está armazenado no próprio local. Ou seja, essa pancada já ocorreu em outro momento, em outra época, ficou ali com impressões no plano físico e no plano semimaterial, e ele utiliza
esse recurso do som que já foi gerado ali para repetir esse mesmo som. Então, a forma como o espírito, o perispírito, interage com a matéria é porque ele também ele tem um pouquinho de matéria. Ele tem um pouquinho desse perispírito. Esse perispírito é um tipo de matéria. Ou seja, então esse perispírito consegue interagir com fluidos. Mas o aspecto mais desafiador é o controle do processo do pensamento. Porque está muito ligado à vontade do espírito em ajudar na manifestação do pensamento. Ou seja, na manifestação do magnetismo pessoal daquele espírito. Ele vai conseguir manipular, como acontece, né, no passe. O passe demanda que o médium passista ele tenha consciência, através da vontade, né, de solicitar ajuda, ter o máximo de carinho e afeição por aqueles que está chegando ali, ter o máximo de piedade, pedir recursos de amparo, de socorro, e o recurso chega. Então é só um dinamismo, é uma diferença de potencial, igual a energia elétrica, né? A energia elétrica não flui nos fios, nos cabos, porque a gente quer que flua. Não existe isso. Você pode alimentar um cabo elétrico, se não tiver diferença de potencial, que a gente faz assim, né? 127 para 0. Né? A maioria das casas no Brasil é 127 volts e você precisa de um cabo chamado neutro. Se não tiver essa diferença de potencial de 127 volts, a energia elétrica não flui. Então, por isso que é uma comparação muito boa para a gente compreender esses condutores, né? Dessas energias. Mas vamos tentando, né, criar formas de perceber esses aspectos e aí vamos facilitando. Mas assim, é fantástico como Kardec vem trilhando bem calmamente, esboçando, deixando bem claro para todos nós, primeiramente, nossa percepção de perispírito precisa evoluir, precisa crescer, precisa perceber. Nós, espíritos, agora na condição de almas encarnadas, quando deixamos o corpo físico, continuamos manipulando uma certa matéria, chamada perispírito. Né? Por isso que é tão difícil para algumas pessoas que são altamente materializadas perceber que desencarnou. Ele olha para a mão, ele vê dedo. Ele olha para a unha, ele vê a unha. Ele olha para o cabelo, ele vê o cabelo. Ele olha para a roupa, ele vê a roupa. Então ele acha que não desencarnou, ele acha que está encarnado. Mas existe uma imagem residual mental dele mesmo. Né? E nós temos isso natural para cada encarnação. Né? Para alguns que têm uma percepção, se emancipam do corpo físico demais, né? Se afastam demais do corpo físico durante o sono, por vezes a pessoa pode acordar, olhar no espelho e não se reconhecer. Quem sou eu? Quem é esse espelho? Você não reconhece o seu próprio rosto. Porque não necessariamente você deixou o corpo físico e você ficou naquela aparência física. Você pode não reconhecer seu próprio rosto. É natural. Então, o assunto é fantástico, é maravilhoso. Kardec realmente é impressionante. Esse livro, essa obra, o Livro dos Médiuns, é impressionante. Então, vamos aos pouquinhos absorvendo esses recursos. E pode ter certeza, lá nos próximos capítulos, Kardec vai aprofundar esses temas, vai aprofundar essas observações. E tem, por exemplo, o capítulo 8, agora na segunda parte, ele vai tratar do magnetismo. Do magnetismo que todos, sem exceção, exibem, estando no corpo físico ou não. Então, é uma propriedade do espírito. São características do espírito, características do psiquismo, do pensamento do espírito. Então, a forma como ele pensa, a forma como ele modela, como ele interage, né, evidencia esse potencial de manipulação desses fluidos, agora desses fluidos, que o cercam, né, faz parte de toda constituição física visível da matéria e não visível. Esses mundos espirituais foram consolidados e foram construídos por espíritos abnegados que manipularam diversos fluidos. Né? Então, não depende só da vontade, depende de ter a presença, né, que alguém forneceu esses fluidos. Então, vamos à prece de encerramento. Você faz pra gente, André, então, a prece de encerramento? Faz. Mestre Jesus. Oi? Pode fazer? Pode fazer, pode fazer.
Mestre Jesus, queremos agradecer o prazo, Senhor, de estar nesse estudo. De agradecer por todos os irmãos, pelos Senhor, desse estudo para cada um de nós, Senhor, que possamos estar mais focados, buscando compreender cada vez melhor, Senhor. Quero pedir por todos os irmãos presentes, a todos os irmãos ligados, a cada um de nós que receber o socorro. Quero pedir para os irmãos que não puderam comparecer por algum motivo, Senhor, que eles possam receber o socorro necessário. Muito obrigada, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos igualmente, Senhor, para darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.